Oi pessoal, tudo bem? Bom, a proposta desse primeiro vídeo é a leitura de alguns trechos deste capítulo que é de um livro de Bourdieu chamado A Dominação Simbólica e que eu preciso fazer essa leitura para o mestrado/doutorado. Bom, vamos lá. Capítulo 6, Espaço Social e Gênese das Classes. A construção de uma teoria do espaço social implica uma série de rupturas com a teoria marxista. Ruptura com a tendência para privilegiar as substâncias em detrimento das relações e com a ilusão intelectualista que leva a considerar a classe teórica construída pelo cientista como uma classe real, um grupo efetivamente mobilizado. Ruptura com o economismo, que leva a reduzir o campo social, espaço multidimensional, unicamente ao campo econômico. As relações de produção econômica constituídas assim em coordenadas da posição social. Ruptura, por fim, com o objetivismo que caminha lado a lado com o intelectualismo e que leva a ignorar as lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes campos e nas quais está em jogo a própria representação do mundo social e, sobretudo, a hierarquia no seio de cada um dos campos e entre os diferentes campos. Bom, como você pode ver, não é um texto fácil de leitura. Uma ideia, uma dica que eu dou é, primeiro, você tentar eliminar esses trechos que são explicativos, né, que estão entre travessão. Por exemplo, você começa a ler aqui ruptura com a tendência para privilegiar as substâncias. E você já pula para em detrimento das relações e com a ilusão intelectualista de que leva a considerar a classe teórica construída pelo cientista como uma classe real, um grupo efetivamente mobilizado. Por que é importante esse tipo de leitura em Bourdieu? Porque ele é extremamente prolixo. Ele normalmente faz uma frase de até 10, 20 linhas. E não sei se é um problema de tradução, mas você vê que tem algumas inconsistências, assim, em relação ao português. Quando você faz esse tipo de leitura, é quase uma análise sintática, gente, que você tem que fazer quando você lê Bourdieu. Você tem que procurar o sujeito, o verbo e o predicado, as informações principais. Você vai perceber que, às vezes, o sujeito vai estar separado do predicado por vírgula. Você fala, meu Deus, como assim? Até nos livros de Bourdieu a gente vai ver esse tipo de erro, que pra mim é um dos erros mais graves que tem, porque você perde todo o raciocínio, ainda mais em frases longas, quando as vírgulas estão erradas, enfim. E também tentar não se apegar muito a isso e tentar ver a essência do texto. Então, por exemplo, aqui você faz exatamente como está grifado. Começa lendo ruptura com tendências para privilegiar as substâncias em detrimento das relações e com a ilusão intelectualista que leva a considerar a classe teórica construída pelo cientista como uma classe real, um grupo efetivamente mobilizado. Bom, ele está propondo, esse primeiro parágrafo já resume bem o que é o capítulo. Ele está propondo uma ruptura com a teoria marxista. Por quê? Porque Marx, ele traz a ideia de classe como algo resultante da economia. Então você vê que aqui nesse primeiro parágrafo, o que você pode ver? Que para Marx é uma classe teórica. Mas na verdade, para Bourdieu seria uma classe real. Então aí já tem essa diferença. E aí você continua lendo aqui, vou mudar de cor. Continua lendo para ver quais são as diferenças. Ruptura com o economismo. Então, outra questão, né, que eu havia falado. Ele contesta o economismo de Marx. Ele fala que é muito mais do que só a economia que o mundo gira, né? Tem as relações sociais. Aí você pega aqui um trecho, a reduzir o campo social, que é o que Bourdieu fala. Uma coisa legal, por exemplo, de fazer nesse parágrafo é você grifar, por exemplo, aqui vamos ver ruptura com a tendência privilegiada. Tendência, aí você vem aqui,
Deixa eu só engrossar um pouco essa caneta. Pronto. A tendência para privilegiar as substâncias. Aí depois você pode pegar outra caneta, vamos ver, vermelho, e grifar qual que é a ideia do Bourdieu, em detrimento das relações. Essa é a ideia do Bourdieu. As relações que vão além das relações econômicas. Bom, e aí você pega de novo aquela outra cor e vai riscar de novo. O economicismo. Então, a ideia de Marx. Tendência vai privilegiar as substâncias. O economicismo. Ideia de Bourdieu. Campo social. Espaços multidimensionais. E aí você pega outra cor, unicamente campo econômico, já é a ideia de Marx. E assim você vai fazendo um texto para poder entender qual é a ideia. Qual é a ideia de Bourdieu em relação a Marx. Dá trabalho? Dá. Muito trabalho. Mas quando você faz assim, você entende. Então, normalmente as pessoas leem um texto por dia 2, 3, 4 vezes. E mesmo assim, é de difícil compreensão. Quando você tenta pegar a lógica, por exemplo, a lógica desse texto, essa dualidade, marxismo e ideias de Bourdieu, e você já destaca aqui eu errei. O objetivismo é rosa, que representa as ideias de Marx. E você vai destacando o que cada um pensa, fica muito mais fácil, até para você, na hora que você for reler, já fica grifado. Então, você já lê só os trechos, uma leitura dinâmica, coisa que é quase impossível fazer com o Bourdieu. Assim dá para fazer. Lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes campos nos quais está em jogo a própria representação do mundo social. Tá vendo? Então, aqui, nesse parágrafo, a gente dividiu bem o que é a ideia de cada um e por que elas, ao mesmo tempo, conversam e se batem. Então, eu fui fazendo assim ao longo de todo o texto. Eu já tinha, lido uma vez esse texto. Ele é muito interessante. E esse tipo de marcação é importante para os textos de Bourdieu, tentando sempre captar as ideias e, que nem eu falei, tentando separar o que é sujeito, predicado, para você poder entender o que ele quer dizer, né? Uma frase, às vezes, essa frase pequena, por exemplo, a construção de uma teoria do espaço social implica uma série de rupturas com a teoria marxista. É uma frase simples, sucinta, mas é raro isso em Bourdieu. Normalmente, o que acontece é igual esta frase que vem logo depois, que começa em ruptura e termina em campos. Então, você vê que aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. 15 linhas. 15 linhas. Então, isso vai te auxiliar muito bem quando você se deparar com esse tipo de frase bourdieuiana. Tá, vamos lá. Continuando, eu vou ler só mais o próximo subtítulo para não ficar muito pesado assim, né? Porque Bourdieu já é bem pesado, um texto com conteúdo denso e com a estrutura linguística complicada. Vamos lá, espaço social. Esse capítulo vai dizer exatamente
O que seria o espaço social para ele? Então, vamos lá, vamos começar. Ele começa com uma frase bem tranquila. Num primeiro tempo, a sociologia apresenta-se como uma topologia social. Então, vamos pegar a ideia principal. Sociologia seria um tipo de topologia social. Agora já vem aquela frase gigante. Vamos lá. Pode-se, assim, representar um mundo social em forma de um espaço, a várias dimensões, construído na base de princípios de diferenciação ou de distinção constituídos pelo conjunto das propriedades que atuam no universo social considerado, quer dizer, apropriadas a conferir ao detentor delas força ou poder nesse universo. Bom, essa frase não é tão longa, mas a gente pode já fazer aquele exercício de ir marcando para tentar descobrir qual que é a ideia principal. Vamos lá. Pode-se, assim, representar um mundo social em forma de um espaço. O mundo social seria um tipo de espaço. Com várias dimensões. Aí construído com um tipo de base, uma base moral, de princípios, enfim. Diferenciação, distribuição. Relacionado a propriedades. Aqui ele faz um link com a ideia marxista. Porém, a gente vai ver mais pra frente o que seria exatamente essa propriedade, que não é uma propriedade que só envolve o econômico, entendeu? Bom, esse tipo de propriedade fornece força e poder para o seu detentor. Força e poder para o seu detentor. Bom, continuando aqui. Vamos lá. Os agentes e grupos de agentes são assim definidos pelas suas posições relativas nesse espaço. Então, essa ideia, a gente vai pegar aquela cor de novo para marcar essa ideia aqui. Agentes e grupos de agentes. Por quê? Essa é a ideia de Bourdieu, que há no mundo agentes ou grupo de agentes e que as relações entre esses agentes ou entre os grupos, isso sim vai definir o que seria uma classe, né? Então tem aqui, posições relativas neste espaço. Não é exatamente um espaço físico, mas é um espaço quase que virtual. Engloba muito mais do que território, que lugar. Enfim, essa ideia, ela não é tão materialista, digamos, ela é meio abstrata, entendeu? Talvez outro contraponto em relação a Marx. Vamos lá, continuando. Cada um deles está acantonado numa posição ou numa classe precisa de posições vizinhas, quer dizer, numa região determinada do espaço. E não se pode ocupar realmente duas regiões opostas do espaço, mesmo que tal seja concebível. Na medida que as propriedades tidas em consideração para se construir esse espaço são propriedades atuantes, ele pode ser descrito também como campo de forças, quer dizer, como um conjunto de relações de forças objetivas impostas a todos os que entrem neste campo e irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às interações diretas entre os agentes. Bom, vamos lá. Aqui, como é que você vai ler esse trecho? Já ficou um trecho um pouquinho mais longo, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Esse aqui, na medida em que a propriedade... Aqui você tem que ver, por exemplo, ele pode ser... Ele pode ser descrito também como um campo de forças. Ele, quem? Você vai na frase anterior e vai ver que
concordando com ele, vai ser este espaço, que é um espaço abstrato, como eu já falei, que funciona como um campo de forças. Como? Aí ele explica o que seria esse como um campo de forças, ó. Como um campo de forças. Como um conjunto de relações de forças objetivas impostas a todos os que entrem nesse campo. Então, ele faz muito isso, ele explica algo que vem antes. Ele está explicando o que seria campo de força. E ainda em relação às relações de forças, elas são irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às intenções diretas entre os agentes. Bom, vamos lá. Continuando. Aí ele vai falar de propriedades, foi o que eu falei antes. As propriedades atuantes, tidas em consideração como princípio de construção do espaço social, são as diferentes espécies de poder ou de capital que ocorrem nos diferentes campos. Então você vê que propriedade não é aquela casa maravilhosa, aquele prédio maravilhoso, aquele carro dos sonhos, né? Não. Vai além. São diferentes espécies de poder, de capital, que ocorrem em diferentes campos. Então, uma questão interessante é esse conceito de capital que ele traz, que é mais amplo do que o de Marx, que ele traz capital cultural, capital simbólico, tem o capital físico mesmo, econômico. Então, são vários tipos e que cada um que detém esse capital, ele tem uma posição diferenciada neste espaço, né? Vamos continuar. Vamos lá. O capital, aí o que eu já te digo? Você tá lendo aqui o capital, ignora o que tá aqui, depois a gente volta. Representa um poder sobre um campo. Ignora também o parêntese e continua. E ignora também essa vírgula e sobre o produto acumulado do trabalho passado. Aí já tem uma referência a Marx. Trabalho passado. Que são historicismo e tudo mais. Aí, ó, como eu te falei, ele vai explicar logo sobre os mecanismos que contribuem para assegurar a produção de uma categoria de bens e sobre um conjunto de rendimentos e de ganhos. Então, você lendo desse jeito fica muito mais simples. Ó. O capital representa um poder sobre um campo e sobre o produto acumulado do trabalho passado. Aí ele vai explicar logo sobre os mecanismos que contribuem para assegurar a produção de uma categoria de bens e sobre um conjunto de rendimentos e ganhos. Fica bem mais leve. Aí você volta, se você quiser entender, né? Tipo, aqui, entre o primeiro travessão, entre o primeiro e o segundo. O capital, que pode existir no estado objetivado, em forma de propriedade material, ou no caso do capital cultural, no estado incorporado, e que pode ser juridicamente garantido. Vou pegar outra cor, amarelo. E aqui ele fala do estado objetivado do capital, em forma de propriedades materiais, ou o capital cultural. Tá vendo? Essa é uma diferença entre Bourdieu e Marx. Vamos lá, continuando. Bom, aí você pode ver em um campo, um dado momento, passado, em particular, sobre o conjunto. Faz essa primeira leitura, eliminando tudo, depois você volta e vai pegando esses penduricalhos, né, da língua portuguesa. Vamos lá. Continuando. As espécies de capital, a maneira dos trunfos no jogo, são os poderes que definem as probabilidades de ganho num campo determinado. De fato, a cada campo ou subcampo corresponde a uma espécie de capital particular, que ocorre como poder
e como coisa em jogo neste campo. Por exemplo, o volume do capital cultural, o mesmo valeria mutatis mutandis para o capital econômico, determina as probabilidades agregadas de ganho em todos os jogos em que o capital cultural é eficiente, contribuindo deste modo para determinar a posição do espaço social, na medida em que esta posição é determinada pelo sucesso do campo cultural. Vamos lá, aquela dica que eu dei. As espécies de capital. Aí você, sujeito, são os poderes que definem as probabilidades de ganho num campo determinado, certo? Então, aqui você já tem uma ideia do que é a frase. Aí ele vem com um exemplo importante. Por exemplo, capital cultural. Ele determina as probabilidades agregadas de ganho em todos os jogos em que o capital cultural é eficiente, contribuindo deste modo para determinar a posição do espaço social. Então, aqui, você pega a ideia principal dessa frase em relação ao capital cultural. Quem detém o capital cultural na sua área de atuação, por exemplo, um professor que tem um acervo muito grande de livros, que já tem um pós-doc, 1, 2, 3 pós-docs, que é formado em 2 ou 3 áreas diferentes. Então, esse tipo de capital cultural, acúmulo de conhecimento, enfim, de cultura, diferencia essa pessoa em relação do resto da população acadêmica. Então, é isso que ele quer dizer com esse exemplo. Continuando. A posição de um determinado agente no espaço social pode, assim, ser definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos. Quer dizer, na distribuição dos poderes que atuam em cada um deles, seja sobretudo o capital econômico, nas suas diferentes espécies, o capital cultural, o capital social e também o capital simbólico, geralmente chamado de prestígio, reputação, fama, etc., que é a forma percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital. Pode-se, assim, construir um modelo simplificado do campo social no seu conjunto que permite pensar a posição de cada agente em todos os espaços de jogos possíveis, dando-se por entendido que, se cada campo tem a sua lógica própria e a sua hierarquia própria, a hierarquia que se estabelece entre as espécies do capital e a ligação estática existente entre os diferentes haveres fazem com que o campo econômico tenda a impor a sua estrutura aos outros campos. Vamos voltar. Deu um probleminha ali, né? Na hora que eu fui passar a página. Mas é assim mesmo. A gente que tá aqui começando, não começando na área acadêmica, mas começando a transmitir, né, os conhecimentos, é normal acontecer esses probleminhas. Vamos lá. Então, vamos pegar a ideia. A posição de um determinado agente no espaço social pode assim ser definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na distribuição dos poderes que atuam em cada uma deles, seja sobretudo, aí ele traz aqui o capital e o campo, né, que cada um atua, que cada capital atua, que é o que? Capital econômico, capital cultural, capital social e o capital simbólico. Então, a gente pode até sublinhar que seriam os tipos: capital econômico, capital cultural, capital social, capital simbólico. O último ele explica, né? O que seria o capital simbólico, chamado de prestígio, reputação, fama, etc. Vamos lá. Pode-se, assim, construir um modelo simplificado do campo social no seu conjunto que permite pensar a posição de cada agente em todos os espaços de jogos possíveis. Aqui você vê
que ele não termina, mas provavelmente é aqui. E deu para pegar bem o que ele quis passar com essa frase. Vamos lá, continuando. Pode-se descrever o campo social como um campo multidimensional de posições, tal que qualquer posição atual pode ser definida em função de um sistema multidimensional de coordenadas, cujos valores correspondem aos valores das diferentes variáveis pertinentes. Os agentes distribuem-se assim nele na primeira dimensão, segundo o volume global do capital que possui, e na segunda dimensão, segundo a composição do seu capital, quer dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies no conjunto das suas posses. Vamos lá, vamos pegar a ideia principal dessa frase, que é grande. Essa aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases. Vamos lá. Ele descreve o campo social como um espaço multidimensional de posições, tal que qualquer posição atual pode ser definida em função de um sistema multidimensional de coordenadas, aí cujos valores correspondem aos valores das diferentes variáveis pertinentes. Os valores correspondem aos valores das diferentes variáveis pertinentes. Aí ele divide os agentes em duas dimensões. Vamos lá, primeira dimensão, que tem a ver com o volume global do capital que possui, e uma segunda dimensão, que tem a ver com a composição do seu capital. Ele vai explicar, segundo o peso relativo das diferentes espécies no conjunto de suas posses. Aqui a gente pode até destacar primeira dimensão e segunda dimensão, que quer dizer o quê? Que quanto mais capital, seja lá qual tipo for que o agente possuir, mais ele estará em uma posição de vantagem em relação ao resto. E a segunda dimensão seria o quê? A variedade desse capital. Por exemplo, a pessoa tem muito capital econômico, cultural, social, simbólico. Então, ela se destaca pela variedade. Então, são esses duas observações que ele faz. Continuando, a forma que se reveste em cada momento, em cada campo social, o conjunto das distribuições das diferentes espécies de capital, incorporado ou materializado como instrumentos de apropriação do produto objetivado do trabalho social acumulado, define o estado das relações de força, institucionalizadas em estatutos sociais duradouros, socialmente reconhecidos ou prejudicamente garantidos, entre agentes objetivamente definidos pela sua posição nessas relações. Bom, vamos lá. Eu não entendi nada dessa parte. Sim, é difícil. A gente vai por partes agora. Vamos lá. Ó, vamos pegar a ideia principal da frase. As formas de que se reveste. Aí tem em cada momento, em cada campo social, que se reveste o quê? O conjunto das distribuições das diferentes espécies de capital, como instrumento de apropriação do produto objetivado do trabalho social, define o estado das relações de força entre agentes. Vamos reler só essa parte que está marcado. A forma de que se reveste o conjunto das distribuições das diferentes espécies de capital define o estado das relações de força entre agentes objetivamente definidos pela sua posição nessa relação. Então, aqui ele traz essa ideia de que o espaço é um campo de forças. É aquele joguinho das cordas que cada um fica puxando e realmente ganha quem possui mais força. Seria isso. Lendo o que ficou para trás. Vamos lá. Ele fala que essas espécies, esse conjunto de distribuições das diferentes espécies de capitais, na verdade, ele é instrumentos de apropriação do produto objetivado do trabalho social acumulado. Aqui ele faz uma referência a Marx.
o instrumento de apropriação do produto objetivado do trabalho social acumulado. Então, ele não descarta o que Marx preconizava em relação ao trabalho. Ele mantém aqui. Define relações de força institucionalizadas. As relações de força institucionalizadas em estatutos sociais duradouros, socialmente reconhecidos e juridicamente garantidos. Então, ele preconiza que essas relações, essa guerra, né, força, queda de braço, enfim, ela é institucionalizada em estatutos sociais, socialmente reconhecidos. Então, ela é corroborada, ela é aceita socialmente, e ela é tão aceita que a legislação, as regras do jogo são postas juridicamente de forma que é muito improvável a contestação. Então, seria basicamente essa a ideia desse parágrafo. Continuando, essa posição determina os poderes atuais ou potenciais nos diferentes campos e as probabilidades de acesso aos ganhos específicos que eles ocasionam. Bom, essa posição, a posição do agente na relação. Então, ele sempre faz essa remissão que vem antes. Esta posição, vamos trocar de cor aqui. Vamos por laranja. Esta posição, que posição? Volta. Sua posição nestas relações determina os poderes atuais ou potenciais nos diferentes campos. Então, a partir do lugar que você está, que você já vai ter predeterminado os poderes que você tem. É aquela história. O jogo já começou quando você se vê no jogo. Então, você já está naquela posição, ali você já tem os seus poderes, já tem as suas cartas, e com aquilo ali você vai tentar jogar o jogo. Basicamente isso que ele quer dizer. Vamos lá, continuando. Uma coisa legal que eu acho assim, interessante e tal é ler nota de rodapé. A gente pode até voltar até o... Já tá acabando o capítulo, a gente pode até voltar e dar uma lida, reler as notas de rodapé que ficaram para trás. Mas aqui é mais pra gente ter uma ideia, né? Como funciona. Vamos lá. O conhecimento da posição ocupada neste espaço comporta uma informação sobre as propriedades intrínsecas, condições e relacionais posição dos agentes. Isso vê-se particularmente bem no caso dos ocupantes das posições intermédias ou médias, que, além dos valores médios ou medianos das suas propriedades, devem um certo número das suas características mais típicas ao fato de estarem situadas entre os dois polos do campo, o polo neutro do espaço, e de oscilar entre as duas posições extremas. Vamos lá. Conhecimento da posição ocupada neste espaço. Guardaria uma informação sobre propriedades intrínsecas e relacionais dos agentes. Então, tem essa questão também do Bourdieu em relação aos critérios objetivos, que seria provavelmente as propriedades intrínsecas, e os critérios subjetivos, relacionais, que diz respeito à posição da gente neste espaço. Isso se vê particularmente bem no caso dos ocupantes das posições intermediárias. Ele fala dos ocupantes das posições intermediárias ou médias, que estariam situadas em nenhum dos dois polos, seria um ponto neutro. Ele diz então que esse agente ele teria uma vantagem em relação a quem está nos extremos, né?
aqui posições extremas, 2 posições extremas. Eu não vi exatamente com muita clareza quais são essas posições. Provavelmente mais pra frente no texto ele vai esclarecer isso. Mas como a gente vai ficar só por aqui, só pra gente, né, sentir o que é um texto do Bourdieu, é isso. Aqui não encontrei muitos erros de português, na verdade, só um erro aqui atrás, faltou um parêntese e bom, e é isso. Aqui, como eu falei, é interessante, sim, ler nota de rodapé, Bourdieu. Às vezes tem alguma informação relevante. Vamos ver aqui nessa, por exemplo, que fala de Marx. O inquérito estatístico só pode apreender essa relação de forças em forma de propriedades, por vezes juridicamente garantidas por meio dos títulos de propriedades econômica, cultural, títulos escolares ou sociais, títulos de nobreza. É isso que explica o liame entre pesquisas empíricas sobre as classes e as teorias das estruturas sociais, como estratificação descrita em termos de distância em relação aos instrumentos de apropriação, distância em relação ao núcleo dos valores culturais, de Halbach, como faz o próprio Marx, quando fala das massas privadas de propriedade. Então aqui, por exemplo, tem informações importantes. Tem, primeiro, em relação à forma de propriedade, ele diz que normalmente esse hábitos que vivemos, elas são juridicamente garantidas por meio de quê? De títulos, pode ser títulos escolares, como diplomas, ou sociais, como título de nobreza. E aí ele fala já do método, né? Pesquisa empírica sobre as classes, teorias e da estrutura social da estratificação. E o próprio Marx fez isso quando ele fala das massas privadas de propriedade. Aqui, propriedade o quê? Física, né? Econômica. Bom, é isso. Eu termino aqui essa explicação. Eu vou continuar a minha leitura fazendo esse esquema, porque, como eu falei, Bourdieu não é fácil, não tem como ler se não for assim. E, bom, como eu já li esse texto, eu tô relendo mais uma vez. E, bom, só para ilustração, eu queria só mostrar aqui, por exemplo, essa nota de rodapé, por exemplo. É essa aqui mesmo. Eu, quando li, falei, isso vai ser importantíssimo. Todo o texto é importantíssimo para minha dissertação. Mas esse trecho, ele é muito importante. Então, leiam sempre nota de rodapé. Ele diz que a mesma coisa se diria acerca das relações entre espaço geográfico e espaço social. Esses dois espaços nunca coincidem completamente. No entanto, por exemplo, no entanto, tem uma, né? No entanto, muitas diferenças que geralmente se associam ao efeito do espaço geográfico, por exemplo, a oposição entre centro e periferia. Então, aqui ele fala do espaço físico das cidades, que é o tema da minha dissertação, são o efeito da distância no espaço social. Então, o espaço físico que as pessoas se encontram na cidade coincidem normalmente com o espaço social, que fala ainda da distribuição desigual das diferentes espécies de capital no espaço geográfico. Então, uma pessoa que vive na periferia, deixa eu explicar aqui, periferia.
ela tem um déficit não só em relação ao espaço físico, como também em relação às espécies de capital. Capital econômico, social, cultural, simbólico. Então, aqui a gente vê que pode haver essa coincidência no espaço geográfico. Pode. Por quê? Porque a gente pode pegar, por exemplo, Alphaville. Alphaville, ele é distante do centro, mas ali houve uma opção das pessoas por morar longe. Então, neste caso específico, não coincidiria o centro de poder com o centro local, entende? Mas, como eu disse, isso não é uma regra, então pode haver essas exceções, sim. Eu achei interessante, muito interessante esse trecho. Então, leiam as notas de rodapé. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Depois eu quero dar umas dicas de estudos no tablet. Eu achei muito legal também, muito importante para mim como uma forma de incentivo a estudar. Eu gosto muito de ler antes de dormir e às vezes eu não consigo ler tudo no Kindle, então eu gosto muito do tablet para essas coisas, assim, ler xerox e tal, e eu não imprimo, eu não gosto de imprimir. Nunca gostei, já tive impressora, joguei fora, enfim. Pra mim é importante. Então, mais pra frente eu vou falar sobre isso também. Mas aqui eu queria só deixar as dicas da leitura dos textos de Bourdieu, como eu faço. É isso, pessoal. Fica aqui a dica. Um abraço a todos. Até a próxima.